Prosseguindo no estudo da ciência da religião, na teologia bíblica, vamos agora ao item 4 do material didático, a operação divina no Antigo Testamento. Bom, essa aula, para vocês poderem entender, eu vou concentrar ela no Antigo Testamento e o trabalho de pesquisa que eu vou passar para vocês, ele vai se concentrar no Novo Testamento e também na história profética de Israel e da igreja, ok? Então, a operação divina no Antigo Testamento. Essa operação vai ser vista na luta divina com 3 grandes destaques. Trabalhar contra o politeísmo. O politeísmo, na descrição bíblica, ele aparece após o dilúvio. A Bíblia só diz que antes do dilúvio os homens corromperam a sua carne, toda a carne corrompeu o seu caminho, mas ela não dá detalhes se eles começaram a servir outros deuses. Pela história, pela arqueologia, nós entendemos que sim, eles já adoravam outros deuses, tá ok? Em segundo lugar, trabalhar para que o pecado não domine a humanidade. Nós vemos isso antes do dilúvio, tá ok? Em que Deus teve que colocar um freio, um limite naquela civilização e estabelecer um juízo para eles. Vemos também, cerca de 200 anos depois do dilúvio, Deus chamando Abraão, 300 anos depois do dilúvio, melhor dizendo, Deus chamando Abraão porque a civilização já estava se corrompendo novamente através da Torre de Babel e de Nimrod. Em terceiro lugar, preparar o mundo para a vinda do Messias. E isso aí, desde antes do dilúvio até depois do dilúvio também. O número 5 do material didático, teologia bíblica e teologia sistemática. A teologia sistemática estuda a queda do homem e as suas consequências. A teologia bíblica estuda o que podemos aprender sobre a divindade quando ela permite a tentação e, consequentemente, queda do homem. A teologia sistemática estuda das teorias sobre a formação do homem, dicotomia e tricotomia. A teologia bíblica estuda o homem como espírito, alma e corpo e procura identificar o que podemos aprender sobre a divindade na tríplice formação do homem. Então, falando do homem, a teologia sistemática ela tem esse alvo no homem, estudar o homem, seja aqueles que defendem a dicotomia, ou seja, que o homem é espírito e corpo, ou alma e corpo, eles veem alma e espírito como a mesma coisa, ou a tricotomia, aqueles que, como nós, evangélicos, normalmente acreditamos que o homem é espírito, alma e corpo, ok? Número 6. Teologia bíblica, mistério, revelação e iluminação. Bom, Hebreus capítulo 1, versículo 1 diz: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. Bom, como que Deus fala? O que significa mistério? O que significa revelação e o que significa iluminação? Bom, mistério é definido como aquilo que está oculto em Deus e que a mente humana não pode alcançar sozinha, ok? É necessário que Deus revele ao homem. Então, revelação é o meio que Deus traz um mistério ao homem. E iluminação é a forma que Deus usa para fazer com que o homem entenda a revelação. Um exemplo para vocês. Nós temos lá a história do faraó, que ele teve um sonho, ok? Em que ele via as vacas gordas e as vacas magras saindo do rio. As espigas bonitas e as espigas feias. E as vacas magras consumindo as gordas, ok? Pois bem, onde que nós vemos aí o mistério, a revelação e a iluminação? O mistério
são os 14 anos que iriam se seguir na terra do Egito, no mundo, tá bom? Esses 14 anos seriam 7 anos de bonança e depois 7 anos de fome. Então esse era o mistério. O que foi a revelação? A revelação foi o sonho que Deus deu ao faraó das vacas gordas e das vacas magras. Ou seja, Deus revelou os 14 anos que iria se seguir no Egito, Deus revelou naquele sonho. Então nós temos o mistério, que eram os 7 anos que se seguiriam no Egito, e então Deus revelou aquele mistério. Só que o faraó ninguém conseguiu interpretar. E a iluminação, onde que ela entra? Deus iluminou José para ele compreender o significado daquelas vacas gordas e daquelas vacas magras, e das vacas magras consumindo as vacas gordas. Esse é um exemplo de mistério, revelação e iluminação na Bíblia. Vou citar mais um exemplo para vocês. Veja, Daniel capítulo 2. Havia um mistério. Ali Daniel, aquela revelação ocorre próximo do ano 600 a.C. Qual era o mistério? Era o reino da Babilônia e os reinos que se sucederiam até o reino de Deus. Ninguém tinha como saber esse mistério, porque o mistério normalmente está ligado ao futuro, tá ok? Bom, então qual foi a revelação? Deus revelou aquele mistério, na forma de uma estátua, com a cabeça de ouro, representando um reino, o peito e os braços de prata, representando o segundo reino, o ventre e as coxas de metal, representando um terceiro reino, e as pernas de ferro e os pés em parte de ferro e parte de barro, representando um quarto reino, e uma pedra caindo sobre os pés da estátua, derrubando toda a estátua. Bom, nessa revelação que Deus deu a Nabucodonosor em sonho, tinha uma particularidade, ele esqueceu. Então o que foi necessário nesse caso? Diferente lá de José, que o faraó contou a revelação a José, e José interpretou, ou seja, foi iluminado para interpretar. No caso de Nabucodonosor, ele esqueceu, então Deus teve que dar a mesma revelação a Daniel. Ele recebeu a mesma revelação, o mesmo sonho, e Daniel também foi iluminado para interpretar o significado, tanto que ele conclui dizendo: este é o sonho e a interpretação eu digo agora ao rei. Então nós temos ali o mistério, a revelação e a iluminação. Repetindo, o mistério são os reinos dos homens, ligado ao futuro. Ninguém tem como saber, nenhuma criatura tem como saber o futuro. É o mistério. A revelação foi o sonho que Deus deu a Nabucodonosor, no simbolismo de uma estátua. E a iluminação é Deus capacitar Daniel para ele interpretar aquele sonho, aquela revelação. Então nós temos ali mistério, revelação e iluminação. O número 7 diz como surgiu a teologia bíblica. Surgiu com a necessidade de uma disciplina que estudasse a divindade, tendo apenas a Bíblia como fonte. Ok? Enquanto nós mostramos para vocês a teologia sistemática, por exemplo, se ela encontra Deus em algum conhecimento do universo, ela vai estudar esse conhecimento. A teologia bíblica é diferente, ela quer estudar a divindade apenas na Bíblia. Número 8, a divisão do estudo da teologia bíblica. Uma proposta interessante para estudar a divindade é o estudo das dispensações bíblicas, pois estas estudam os períodos específicos e a maneira como Deus está tratando com o homem em cada dispensação. Vejamos uma lista das dispensações. Está aí, olha. Inocência, consciência, governo humano, patriarcal, lei, graça e milênio. Então, alguns estudam a teologia bíblica com essa divisão. Mas eu vejo uma limitação no estudo das dispensações para estudar a divindade.
As dispensações estudam a relação da divindade com o homem. Mas antes da criação do homem, já temos temas a serem estudados e que nos ensinam coisas importantes sobre a divindade. Por isso, decidi fazer uma nova divisão para o estudo da divindade, ou seja, eu criei então uma nova divisão que, no meu exercício aí na vida acadêmica, eu vi que era mais fácil você estudar a teologia bíblica. Que divisão é essa? Eu divido assim, eu vou estudar a divindade, primeiro na criação do mundo espiritual, depois na criação do mundo físico, terceiro no período da inocência, da consciência, o período pré-diluviano, o período diluviano, o período do dilúvio é um período de estudo também, no pós-diluviano, o período patriarcal, o período do cativeiro egípcio, o período do êxodo, no período da peregrinação no deserto, no período da Terra Santa, no período dos juízes, no período dos reis, na vinda de Cristo a este mundo. Aí já vai entrar os trabalhos que vocês fazem, porque o estudo de Cristo, na vinda de Cristo a esse mundo, já vai ser o trabalho que eu vou passar para vocês. Na permissão da implantação do reino satânico por 7 anos, na implantação do reino milenar e no juízo final e no destino dos justos e dos ímpios. Então, eu vou propor essa divisão para vocês, tá ok? Bom, aqui nessa aula, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer até um ponto onde vocês vão entender bem a divisão, desses estudos que nós vamos fazendo, tá ok? Para vocês poderem aplicar depois, fazendo essa mesma aplicação no estudo da divindade a partir do Novo Testamento.